Alô galera goiana, alô galera vilanovense, alô você torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Vila Nova perdeu para o Botafogo na manhã deste domingo, 1-0 lá no estádio Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto. Neste vídeo eu vou trazer uma análise do que foi essa derrota colorada, mais uma fora de casa nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade que é dedicada ao futebol goiano. Deixe o seu like para fortalecer o nosso trabalho e fique sempre muito à vontade para fazer o seu comentário, a sua participação. É muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você encontra moda em geral, utensílios para cama, mesa, banho, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei também está no Instagram, @Lutei Magazine, como aparece aí no banner, WhatsApp 99402-7562. Bom, antes da gente entrar nos dados do jogo, vamos conferir como é que ficou a tabela de classificação. Claro que a rodada ainda será concluída, mas logo após a derrota do Vila para o Botafogo, a classificação ficou da seguinte forma: Vila Nova está ali estacionado na 10ª colocação, com 14 pontos, sofreu a 4ª derrota, todas elas aí fora de casa. Foram 5 jogos fora de casa, com 4 derrotas e apenas um empate. E o Botafogo saiu da zona do rebaixamento, a equipe tricolor chegou aos 10 pontos, superou o CRB e neste momento está fora do Z4. O Vila ainda pode perder posições nesta rodada? Não, o Vila não tem mais como perder posições nessa rodada. Então, na pior das hipóteses, o Vila vai terminar aí na 10ª colocação. Ok? Agora vamos sim conferir os dados, os números do jogo lá na cidade de Ribeirão Preto. Posse de bola, o Vila teve muita posse de bola no jogo, mais de 60%, 60,8%. Finalizações, um jogo de muitas finalizações, 16 para cada lado, 11 corretas do Botafogo, 7 corretas do Vila Nova. A precisão nos passes, 85% para a equipe paulista, 89,6% para a goiana. Cruzamentos, 22 do Botafogo, 36 do Vila. Lançamentos, 38 do Botafogo, que usou muito desse recurso, 19 do Vila. Desarmes, 8-6 para o Vila. E os escanteios, 10-5 para a equipe do Botafogo. Conferindo agora com vocês, trazendo para vocês a formação que o Vila utilizou durante esse jogo na cidade de Ribeirão Preto. Aí está. Denis no gol, Elias, Quinteiro, James e o Juan, que foi substituído pelo Eric no segundo tempo. Cristiano deu lugar ao Naninho, Giovani deu lugar ao João Vitor e o Igor Henrique. Lá na frente o Juan Christian, substituído pelo Henrique Almeida, Todinho, substituído pelo Apodi, e o Alisson, o Vila do técnico Luizinho Lopes, primeira derrota do Luizinho Lopes no comando da equipe colorada. Agora vamos observar o mapa de calor. O Botafogo mas jogando bastante pelo lado direito, só jogou por ali praticamente durante todo o jogo, em cima do Juan, depois em cima do Eric, tanto na saída de bola, o Botafogo na saída de bola ele já destinava a bola pelo lado direito e usava basicamente apenas aquele corredor. Já o mapa do Vila, a gente observa uma maciça posse de bola, nesses mais de 60%, concentrado na intermediária. O Vila não tinha a entrada lateral, quero até mostrar aqui para vocês, porque uma coisa é ver e outra é mostrar. As laterais que eu falo aqui, especificamente nesse ponto, certo? Trazer aqui mais para dentro, deixe-me colocar aqui em tela cheia, depois a gente volta aqui aos dados. O Vila não usava esses corredores aqui ao lado da grande área, ele usava muito a chegada até esse ponto. A partir daqui o Vila centrava a bola, ou pelo chão ou pelo alto, mas o Vila não levava essa bola à linha de fundo para tentar o cruzamento. Para mim foi uma das falhas da equipe do técnico Luizinho. Por quê? Porque aqui você sempre vai pegar o zagueiro posicionado.
né? Você cruzando desse setor, você sempre pega o zagueiro de frente. Se você consegue trazer essa bola para o fundo, e para isso seria muito interessante uma participação ativa dos laterais do Vila. O Elias até que teve uma participação um pouco maior, daqui a pouco eu trago mais explanações táticas para vocês. O Vila talvez tivesse uma maior oportunidade nessas bolas alçadas na área da equipe do Botafogo. Então, voltando aqui ao mapa de calor, o Vila com essa posse de bola muito grande na intermediária, mas tentando quase sempre resolver a coisa por dentro, ou então nesses cruzamentos ali da intermediária, pegando a defesa do Botafogo de frente. Vamos agora para a análise, né, propriamente dita do jogo. Se tem algo que ninguém pode dizer é que o jogo foi monótono, pelo contrário, né, foi um jogo muito movimentado e atraente. Claro que para o torcedor colorado, para você colorado, o resultado foi muito ruim, mas para quem assistiu o jogo, querendo ver mesmo um jogo de futebol, foi um jogo bom, um jogo cheio de alternativas. O Vila criava, o Botafogo criava, o Vila desperdiçava oportunidades, o Botafogo também. Então foi um jogo, principalmente ali dos 15 minutos em diante do primeiro tempo, um jogo bastante movimentado, com muitas alternâncias, né? Um jogo que demonstrava estar aberto o tempo inteiro. Então esse foi um aspecto positivo da partida. Já em termos de domínio, eu gostei mais do Vila nos primeiros minutos. Para mim foi o momento em que o Vila conseguiu controlar o Botafogo, né? Até ali por volta dos 30, 35 minutos o Vila foi superior. O que faltava à equipe colorada era poder de definição. O Vila não passava sustos com o Botafogo, mas quando chegava próximo à área do Botafogo também não tinha definição. As jogadas se desenhavam bem, mas elas não eram bem acabadas, né? Vamos dizer assim, a gente via potencial na jogada, mas ela não tinha um desfecho positivo, um desfecho que levasse um real perigo ao goleiro da equipe do Botafogo. O zagueiro do Botafogo, o Lucas Dias, chegou a tirar uma bola ali quase em cima da linha, mas imagino que se o Vila tivesse feito gol naquele lance com o Juan Christian, a arbitragem teria anulado. Mas mesmo assim o Juan Christian não pode perder um gol como aquele, né? Que nem goleiro tinham dois jogadores de linha ali próximo ao gol, ele acabou chutando em cima de um deles, mas era o tipo de jogada que o Vila chegava, né, tentando essas infiltrações ou nos cruzamentos. As infiltrações deram mais certo que os cruzamentos, né? Por cima o Vila não conseguiu chegar, mas nessas infiltrações o Vila fazia muita infiltração e tinha um certo sucesso nisso, porque nas derrotas também há algum tipo de virtude, né? Claro que perder é muito ruim, mas onde é que o Vila atacava muito? Quero até desenhar para vocês aqui. É algo que o Vila já foi muito vítima nesse Campeonato Brasileiro. O Botafogo tinha as linhas, quando o Botafogo descia, né, um pouco aberta e espaçadas aqui nos vão, ó, entre os zagueiros. Então o Vila trabalhava muito com essa infiltração entre os dois zagueiros, entre o zagueiro e o lateral, e conseguia criar essas jogadas chegando próximo à área, só que não tinha definição, né? O Vila não conseguia definir com qualidade. Você via assim que o lance era interessante, mas não definia com qualidade, e isso tem um preço muito alto dentro do jogo, né? Porque nós tivemos um jogo decidido por um gol, um único gol. Então, em um jogo por um gol, toda jogada poderia ter mudado o placar, né? Especialmente as jogadas a favor do Vila. Então, Alisson pecando nesse momento decisivo, Todinho pecando no momento decisivo, Juan Christian também pecando no momento decisivo. E eram deles, né? A dependência dessas principais jogadas eram deles. Então o Vila conseguia desenhar, gostei da estratégia inicial, conseguia fazer prevalecer o seu jogo, mas não conseguia definir. Já o Botafogo cresceu na reta final do primeiro tempo. O Vila já tinha cometido uma falta naquela região que levou perigo, depois cometeu uma outra mais próxima ainda do gol, e aí o lateral do Botafogo acabou cobrando muito bem e fazendo o gol que decidiu o jogo a favor da equipe paulista. E depois que o Vila tomou o gol, o Vila tomou um sufoco grande na reta final do primeiro tempo, sentiu demais o gol, e o Denis Júnior salvou com o pé o que seria o segundo gol do Botafogo, e que naquele momento teria matado o jogo, né? Veio para a segunda etapa, o Vila tentando
fazer o que fez com o Botafogo no primeiro tempo, empurrar lá para trás, sufocar, mas aquilo já não funcionava tão bem como funcionou no primeiro tempo. E aí eu comecei a ver um Vila muito exposto. O Vila agredia o Botafogo, levava perigo ao Botafogo, mas exposto o Vila também oferecia ao Botafogo a oportunidade de contra-atacar e matar o jogo. Então ficou um jogo muito aberto mesmo, com as duas equipes criando. Os zagueiros do Botafogo salvaram mais duas vezes quase em cima da linha. Em uma delas, imagino também que a arbitragem iria anular o gol através do VAR, mas na do Apodi não. Né, a do Fábio Sanches também um lance muito inusitado ali, que ele tira a bola quase em cima da linha. Então o Vila pecou nessa finalização, né, não teve qualidade nessa finalização. No primeiro tempo faltou muito o último passe. No segundo tempo, principalmente, faltou a finalização, né, porque o último passe até aconteceu em algumas ocasiões, mas a finalização não veio. Um ponto que eu não gostei no jogo, eu achei o Igor jogando muito atrás, o Igor Henrique. Ele não faz uma temporada no mesmo nível do ano passado, até começou bem, mas caiu. Mas nesse local que ele jogou hoje, em alguns momentos, até fazendo saída de bola ao lado dos dois zagueiros no segundo tempo, não é onde o Igor Henrique rende mais. Ele rende muito bem fazendo ponta de lança, o volante ou o meia que entra na área. Já que você tinha dois volantes por trás, mesmo quando o Naninho entra no lugar do João Vitor, né, que aí ele, do Cristiano, que ele puxa um pouco, eu acho que ele poderia ter soltado um pouco mais o Igor Henrique. Deixa o João Vitor fazendo essa saída, soltava um pouco mais o Igor Henrique para ter um homem de chegada e explorar essa virtude que ele tem, essa qualidade que ele tem, que é de fazer o ponta de lança. Então não gostei foi da movimentação do Igor durante o jogo. Talvez ele pudesse ter sido mais decisivo na parte lá de cima. Mas o Vila perdeu o jogo pela sua ineficiência ofensiva. Hoje a derrota passou muito por essa ineficiência ofensiva. O Vila conseguiu criar jogadas, conseguiu ser superior ao Botafogo, principalmente no início do jogo, mas não teve poder de definição. E isso tem um peso muito grande dentro do resultado, porque o futebol não é um jogo de domínio, não é um jogo de domínio, não é um jogo de números, não é um jogo de scout. O futebol é um jogo de gol. Então, quando você consegue ter esses fatores melhores, isso normalmente te deixa mais próximo do gol, mas não te dá o gol. Não tem 5 finalizações, vale um gol, 2 boas defesas do goleiro, vale um gol, não. O que vale o gol é só o gol. E isso faltou ao Vila porque faltou eficiência nesse último terço do campo, faltou eficiência primeiro no passe, depois na finalização, e por isso o Vila amarga mais uma derrota jogando fora de casa. Individualmente, achei que o Denis fez um bom jogo, ele que vinha um tanto quanto inseguro. O Elias, ele até aparece para jogar, mas ele não consegue executar especialmente o jogo ofensivo com qualidade. A dupla de zaga do Vila, para mim, o Vila vai precisar de uma dupla titular. Para brigar mesmo nessa Série B, o Vila precisa de uma dupla titular. Vamos ver se o Marcondes vai conseguir ser um desses jogadores e que o Vila consiga trazer pelo menos mais um nessa janela. O Juan discreto, o Eric entrou também, não acrescentou. O Botafogo explorou muito o setor dos dois e teve vantagem em vários momentos. Cristiano não tem conseguido reeditar o bom futebol do ano passado e do início dessa Série B. O Giovani achei discreto dentro da partida, Igor Henrique abaixo do que pode render, e o ataque teve todo ele o mesmo problema. Movimentaram bem, eu gosto da dinâmica desse ataque do Vila, consegue movimentar, consegue aparecer, mas não conseguiu definir. O ataque do Vila vinha tendo um bom aproveitamento, mas nesse jogo de hoje não conseguiu ter esse bom aproveitamento, e isso vale para os três, vale para o Juan Christian, vale para o Alisson e vale também para o Todinho. O ataque do Vila foi esse, já fiz aí uma análise coletiva, e o Luizinho Lopes mexeu na equipe, ele solta realmente o Vila para cima, tenta pressionar, faz uma linha de 5 em cima da defesa do Botafogo na reta final do jogo, mas não conseguiu êxito. Achei que ele poderia ter colocado o Naninho um pouco antes, para tentar ter esse cara mais criativo, já que o Vila estava faltando esse passe de qualidade. Ele poderia ter, ao meu ver, ter colocado o Naninho um pouco antes, mas me parece que o Naninho é malhar no ferro frio.
né? Me parece que já não vale mais a pena pedir, não vale mais a pena desejar ver a presença dele. Acho que é um jogador bom tecnicamente, mas há algum descontentamento interno com o Naninho. Isso fica muito claro porque ele nunca participa ativamente dos jogos. É um jogador que participa aqui, participa ali, mas ele não tem regularidade, não tem sequência jogando pela equipe do Vila Nova. Era o que eu gostaria de comentar a respeito dessa derrota do Vila para o Botafogo. Mas uma coisa o Vila já sabe: na campanha que ele segue até agora, de um bom caseiro, né? O Vila é um bom caseiro, consegue desempenhar um bom futebol dentro de casa e não consegue ir bem fora de casa. Se você observar em casa, 10 pontos, né, até agora conquistados, os 10 pontos todos eles, aliás, desculpe, 14 pontos conquistados. O Vila em casa, 4 vitórias, 1 empate. Fora de casa, 4 derrotas, 1 empate. Então são campanhas que se espelham, né, a de casa positivamente, a fora de casa negativamente. E neste caminho é meio de tabela, né? O Vila tem um desenho de meio de tabela e vem cumprindo ele muito fielmente até agora dentro da Série B. Vamos ver o que vai acontecer primeiro, porque pode ter certeza, torcedor, alguma dessas coisas vai acontecer. Ou o Vila deixará de ser esse mandante competente que ele vem sendo, ou o Vila se tornará um visitante melhor. Se acontecer a primeira, o Vila cai na tabela. Se acontecer a segunda, o Vila sobe na tabela. Mas eu não imagino essa campanha tão equilibrada, tão distinta como é até agora, ganhando dentro de casa e perdendo fora de casa. Isso não vai seguir dessa maneira até o fim do campeonato. Para algum lado a balança vai acabar descendo nessas próximas rodadas, tudo bem? Então, torcedor colorado, essa análise dessa derrota do Vila, mais uma fora de casa por essa Série B. Você, torcedor, pode deixar aí a sua mensagem, a sua análise, o que é que você viu nesta derrota do Colorado do Vila para o Botafogo e mais, onde o Vila precisa se reforçar, né? Já que é muito nítido que a equipe precisa de reforço. Eu falei dos 2 zagueiros, há espaço para mais gente, mas os 2 zagueiros eu penso que é fundamental o Vila trazer uma nova dupla, já que os zagueiros que atuaram pelo clube até esse momento não se deram bem. Mas você, o torcedor, pode ter outras sugestões, pode ter uma opinião diferente, se manifeste aí. Eu quero ouvir, quero ler o que você tem a nos dizer. Se você ainda não deixou o like, te convido a deixar. Se você ainda não é inscrito no canal, outra vez eu te chamo para se inscrever aqui no Futebol 62. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até o nosso próximo encontro.